Vamos pensar a seguinte situação. O comércio local onde você mora começa a se acirrar de uma forma tão intensa que os comerciantes começam a fazer relação um com os outros para que eles consigam sobreviver melhor e ter alguns privilégios, já que o negócio está tão acirrado e tão difícil. É assim que alguns países do mundo se comportam. Devido ao comércio internacional cada vez mais intenso, presença de algumas tarifas alfandegárias, de algumas barreiras entre países e principalmente questões até que eu posso dizer de acirramento mesmo geopolítico entre os países, os países, os estados-nações vão tentar de alguma forma mendrar esse processo do comércio mundial. E uma das soluções que eles vão encontrar é através dos chamados blocos econômicos. E é o que a gente vai estudar agora. Quando eu falo de blocos econômicos, eu falo de associações entre países, que essas associações, os países eles perdem um pouco da soberania nacional, econômica, comercial, para que de fato consiga se relacionar e ganhar alguns privilégios, sobreviver um pouco melhor nesse mundo tão intenso que é o mundo justamente do comércio mundial. E aí, essas relações comerciais, elas não são homogêneas, não é a mesma para todo mundo. Existem graus de interação. É como se você fosse amigo, colega, algum companheiro, alguma relação que você tivesse entre pessoas. Imagina que você acaba de conhecer uma pessoa e você fala, pô, não, ele é um conhecido, ponto. É um nível, um estágio conhecido. O que que você faz com o conhecido? Você vai lá, diz oi, diz boa noite, bom dia, você consegue conversar um pouquinho sobre futebol, até que aos poucos aquela amizade vai se acirrando cada vez mais, ou seja, ela vai se inteirando, fazendo uma interação cada vez maior. Então, de conhecido, a pessoa passa a ser o seu colega. E aí você já começa a conversar um pouco mais, até chama ali para uma festa, para um churrasco. Pode ser que essa amizade comece a construir de colega e vire seu amigo até um super amigo. Eu estou falando de interação mesmo. Aí você tem que entender que o que você fazia com ele como conhecido, que é dar bom dia, boa noite, você continua fazendo com ele sendo colega, mas você aumenta, você coloca mais carga sobre aquela amizade. Depois de colega, ele vai virar o seu amigo, você continua fazendo as coisas que você faz como colega e mais ainda, é a mesma ideia. Quando a gente fala dos blocos econômicos, eu falo de algumas interações como a Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e a União Econômica e Monetária, e elas vão ter associações que são acumulativas, como eu posso assim dizer. Ou seja, ela justamente vai se inteirando cada vez mais. Essa interação é cada vez mais intensa justamente entre esses países. Claro que mantém algumas particularidades em algumas interações e eu vou conversar um pouco isso com vocês. Primeiramente, eu vou falar sobre a Zona de Livre Comércio. A Zona de Livre Comércio, ela propõe redução parcial ou total de aproximadamente 90% de todos os comércios de produtos realizados entre países. A OMC é aquela que é a Organização Mundial do Comércio que recebe os pedidos de blocos econômicos e os configura como blocos econômicos. De relações comerciais, a OMC tem mais de 600, mas de blocos econômicos que a gente pode direcionar justamente ao livre comércio, eu vou conversar aqui de alguns para vocês, ó. Eu posso citar o caso aqui muito claramente como de Zona de Livre Comércio Internacional, nós temos a chamada, deixa eu botar aqui, né, o termo de exemplos, aqui ó, exemplos, eu posso colocar aqui ó, por exemplo, a chamada NAFTA, a chamada ASEAN. Temos também algumas, justamente,
que vão estar sobre as regiões africanas, como, por exemplo, a Associação, né, Africana da África Austral, ou seja, a gente vai ter uma série de exemplos de zonas de livre comércio, onde eu tenho uma redução parcial ou total das tarifas alfandegárias. Então, quando eu comercializo produtos entre esses dois países, entre esses três países, eu não cobro tantas taxas assim. Então, vamos supor que um produto, um país compra de mim soja, compra do Brasil soja. Ele compraria a $4. Porém, como a gente fez uma associação de livre comércio, justamente, agora, em vez de ele pagar $4, ele vai pagar apenas $2, ou seja, a redução pela metade. É óbvio que ele vai dar preferência por comprar de mim, porque é muito mais barato, já que a gente fez uma relação comercial de zona de livre comércio. Então, eu tenho uma redução de até 90%, na verdade, de mais de 90% dos produtos comercializados entre esses países. Já a União Aduaneira, quando eu falo da União Aduaneira, eu falo justamente sobre uma associação onde eu tento linkar mais ainda os países, ou seja, eu tento forçar mais ainda os países a ter uma relação direta entre eles. Por exemplo, darei o exemplo aqui claramente. Vamos supor o caso desse país que comprava soja de mim. Ele pagava R$4 e aí ele passou a pagar R$2. Sendo que pode aparecer um país vendendo a R$1. Vendendo a R$1. E aí, para eu tentar segurar aquele cara, eu vou fazer o seguinte, olha, vamos adotar uma tarifa externa comum. Se você comprar soja de alguma outra pessoa, você vai ter que pagar $10. Ué, mas por quê? Porque eu também farei uma relação de alguns produtos seus, que outras pessoas poderiam aparecer vendendo para mim, mas eu só vou comprar de você. Ou seja, a gente coloca uma tarifa. Se alguém de fora chegar vendendo um produto mais barato ainda, mais barato do que o valor que eu faço numa zona de livre comércio, eu vou ter que pagar um valor muito maior. Eu crio uma tarifa externa onde é aquele valor e acabou. Então, isso faz com que os produtos sejam basicamente só comercializados entre esses países, entende? Isso força os produtos a serem comercializados basicamente entre esses países apenas. Então, fica meio difícil o cara comprar de outros países, já que a tarifa coloca o preço do produto muito lá em cima. Posso citar como caso claro o nosso querido chamado Mercosul. Apesar do Mercosul ter o nome Mercado Comum do Sul, mas ele é uma união aduaneira. Então o Mercosul ele é uma união aduaneira parcial, muito claramente. Eu também posso interar muito mais intensamente os países e criar o mercado comum. Quando eu falo do mercado comum, eu falo de uma associação onde a livre circulação de 4 liberdades, bens, capital, pessoas e também bens, capital, pessoas e serviços. Ou seja, imagina que o Brasil fosse um mercado comum com a Argentina. Eu poderia prestar serviços na Argentina. Como eu sou professor, eu poderia dar aula num local argentino. Ué, professor, mas a galera vai para a Argentina de boa? Não, eu sei, mas para você fazer qualquer coisa lá, você vai precisar de visto. Aqui não, aqui eu tenho livre circulação. Ué, professor, mas para entrar na Argentina a gente só entra com a nossa identidade. A gente tem um livre trânsito, ou seja, a gente pode ir, mas a gente pode ir como turista. A gente não pode ir, por exemplo, a fim de alugar uma casa, ou abrir conta de um banco, ou estudar numa universidade argentina. Aí, para isso, a gente teria que, teoricamente, ter livre circulação, e não é o que nós temos. Temos apenas o livre trânsito, assinado em 2002 entre os países do Mercosul e do CAN, né, a Comunidade Andina. Então, que também é um exemplo aqui, ó, de zona de livre comércio, tá? Então nós temos justamente essa livre circulação de pessoas, bens, serviços dentro do mercado comum. Posso citar o caso muito claro da nossa querida e chamada União Europeia. Na União Europeia eu posso tranquilamente circular entre os países e
basicamente, ter uma relação econômica muito intensa entre esses países, muito bem instituído para vocês. Aqui eu já defini justamente 3 exemplos do que a gente vai ter justamente como blocos econômicos. Vou fazer o seguinte, já vou falar da União Política, Econômica e Monetária, que define o nosso último nível de integração, que é justamente a zona do euro, onde está parte da União Europeia. Um país ele pode fazer parte da zona do euro sem estar de fato na União Europeia, tá? Então, a gente, por exemplo, tem o caso do Vaticano, por exemplo, que faz parte da zona do euro e não está na União Europeia. Então, aqui nós temos exemplos. Na União Econômica e Monetária, as políticas econômicas agora são comuns entre os países e eles são a favor de uma moeda única apenas, justamente. Aí a gente tem o caso do euro como a forma máxima de integração entre alguns países da União Europeia. Então, aqui nós temos os blocos econômicos e suas características e exemplos, no qual a gente definiu uma por uma. Como eu disse, é uma relação de amizade. Aqui é a amizade mais básica. A gente ainda tem a chamada zona de preferência tarifárica, que é um pouco mais anterior disso daqui, que é quando há essa redução e eliminação, mas não acima de 90% dos produtos, abaixo de 90% dos produtos. Então eu tenho nível mais básico ou nível mais intenso. No Brasil, no mundo, nós temos uma série de blocos econômicos que eu vou estar comentando alguns com vocês aqui, tá? Vou me inteirar de alguns com vocês aqui, justamente agora. Quando a gente vai falar do chamado NAFTA ou chamado UNSCA, basicamente é uma associação, esse NAFTA, ele é uma associação que mudou o seu nome, né, recentemente, para a UNSCA, que é a Associação dos Estados Unidos, México e Canadá. Então, USA, M de México e C de Canadá. Basicamente, é um bloco econômico criado em 1992, entra em função a partir de 94, e é uma zona de livre comércio entre os países que vão compreender Canadá, Estados Unidos e México. Claro que ele é uma zona de influência de fato que os Estados Unidos já estava delimitando as regiões da América do Norte, visando principalmente redução de custos da sua produção. Então muitas indústrias começavam a ir em massa para o Sudeste Asiático e ela queria segurar, pelo menos geograficamente, a presença dessas indústrias. Então uma das soluções foi criar essa zona de livre comércio, se aproveitando dessa redução tarifárica ou eliminação tarifárica. Com isso, eu conseguiria mandar minhas indústrias para próximo dos Estados Unidos, ao invés de fornecer principalmente indústrias americanas para a China, que começava a se tornar um grande rival político. Então eu começava a colocar eles aqui no México, diminuir o custo da mão de obra dessas indústrias e o México seria o principal exportador de produtos para os Estados Unidos, sendo o maior parceiro comercial do México, sendo os Estados Unidos, e ele estando muito travado, amarrado justamente ao bloco econômico do NAFTA. Isso faz com que o México não consiga desenvolver suas indústrias de tecnologia, não consiga de fato criar indústrias e se impor dentro da terceira revolução industrial, porque ela é inundada por indústrias norte-americanas, que justamente vêm para o México se aproveitar dessa mão de obra mais barata. Essas indústrias, muito conhecidas como indústrias maquiladoras, se aproveita justamente dessa relação e faz nada mais, nada menos que essa interação aqui, ó, da tecnologia de um lado e do outro lado a mão de obra barata. Então, muitos dos produtos que saem do México, eles já têm destino direto aos Estados Unidos, ao grande mercado consumidor estadunidense, justamente para bancar todo esse processo aqui. Esse NAFTA, isso daqui, ó, tem sido uma grande presilha para o México, que aos poucos tenta se desvincular desse processo, dessa questão, buscando novos mercados e novos blocos econômicos no geral.
Aqui eu já dialoguei justamente sobre o NAFTA, que vai pegar regiões da América do Norte. Ah, professor, mas um país pode estar só sobre um bloco econômico? Não. Aqui, por exemplo, os países da América do Norte que estão no NAFTA também estão na chamada PEC, tá? Então, não é obrigatoriamente você só estar em um bloco econômico, não. Você pode estar em mais de uma associação com países diferentes. O outro bloco que eu vou comentar com vocês é o chamado Mercosul, o Mercado Comum do Sul. A partir de algumas rivalidades geopolíticas que aconteciam principalmente nas regiões do Cone Sul da América do Sul, Brasil e Argentina começam a fazer boas relações na década de 80. É assinada a Declaração do Iguaçu, onde eles já tinham se comprometido a não brigar, não tretar e fazer uma cooperação de paz e militar também, justamente entre eles. Então, essa assinatura e essa boa relação entre Brasil entre Brasil e Argentina fez com que desse base para um grande tratado assinado em 1991, conhecido como Tratado de Assunção. Inicialmente, esse Tratado de Assunção pegaria todos os países do chamado Pau-Brasil, ó, se liga, ó, Pau-Brasil, ó, Paraguai, Argentina, Uruguai, Pau-Brasil. Ou seja, basicamente a gente pegaria esses 4 países do Cone Sul e faria uma relação de uma zona de livre comércio inicialmente. Em 1994 é assinado um protocolo chamado Protocolo de Ouro Preto, onde essa associação de zona de livre comércio se transforma em uma união aduaneira parcial. Quer dizer que parte dos produtos que estão na zona de livre comércio, com essa redução, sofreram a adoção da TEC. Não foram todos os produtos, não. Então, costuma-se falar parcial ou imperfeita também, tá? Destaca-se que em 2006 a Venezuela tenta entrar no bloco. E aí, um dos países que eram contrários à entrada da Venezuela, que era o Paraguai, é suspenso em 2012. E com isso a Venezuela consegue entrar. O Mercosul, ele tem um mecanismo que valoriza o processo democrático nos países. O nome desse mecanismo é Protocolo de Ushuaia. Se algum país, por acaso, adotar a medidas ditatoriais ou medidas antidemocráticas, esse país ele pode acabar sendo suspenso do Mercosul. E foi o que aconteceu com o Paraguai em 2012. Com isso, a Venezuela conseguiu entrar no bloco em 2012. E aí, ela permanece até o ano de 2017. Com o governo de Nicolás Maduro e as suas eleições meio fraudulentas, essa Venezuela será suspensa do bloco. O Conselho do Mercosul resolve suspender a Venezuela do bloco no ano de 2017. Suave. Ao mesmo tempo, a Bolívia, que tinha pedido para entrar em 2015, faltava a aprovação do Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro ainda não tinha aprovado a entrada da Bolívia em 2015. Com isso, essa Bolívia, ela consegue sim entrar no ano de 2023, porque, na verdade, ela está para entrar no ano de 2023, porque o Congresso Brasileiro aprova a entrada da Bolívia justamente no bloco econômico do chamado Mercosul. Então, é justamente uma análise, no geral, para vocês sobre esse mercado comum do Sul e seus grandes desafios, já que o Brasil é o grande ator com uma forte presença comercial justamente no Mercosul e a Argentina é o seu terceiro maior parceiro comercial justamente também por causa do Mercosul. Então o Mercosul tem uma grande importância brasileira nessas relações comerciais. Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico. Começa basicamente como um fórum. Ele foi um fórum criado para promover o livre comércio e a integração econômica entre os países que estão na Ásia-Pacífico, no Círculo do Pacífico. Se eu fizer uma análise, vocês vão ver que tem países, posso botar a imagem aí para vocês, dar uma olhada na imagem? Eu tenho países justamente da América do Sul, da América do Norte,
países como a Rússia, China, algumas associações que estão na Ásia e em parte da Oceania também, esse fórum da chamada PEC, ela já tinha necessidade de uma grande construção justamente de um bloco econômico constituído por esses países, por 21 países membros, tá? Essa PEC, ela foi criada em 1989 justamente para fomentar os negócios entre os países do Pacífico, tá? O Pacífico, ele tá por aqui e ele está por aqui também, tá? E aí há uma relação comercial justamente tentando ser incentivada por esses carinhas aqui. E aí, eu quero dialogar sobre o outro bloco econômico, também aqui em verdinho, que é a União Africana. Basicamente, esse daqui é um grande bloco econômico, na verdade, uma tentativa de um bloco econômico que como eu posso dizer, um bloco econômico acabou surgindo na parte mais ao sul da África, que é justamente a Associação da África Austral, tá? O Bloco Econômico da África Austral, que justamente pega as partes mais ao sul da África. Mas antes dessa associação já existia justamente uma grande associação que é a União Africana, também como um fórum de destaque, um fórum de debate. Destaca-se, criado em 2012, pega basicamente todos os estados africanos, um fórum de conversas, de debate, justamente para tentar integrar esses países. Esse bloco que surge justamente a posterior à União Africana, das regiões da África Austral, ainda é um bloco muito pequeno, de pouca importância mundial, porque os países são grandes exportadores ainda de produtos primários, de commodities. Porém, eles vêm ganhando força, esse bloco ele vem ganhando força aos poucos, justamente surgido nas regiões da África Austral. No Sudão, em 2019, ele é suspenso justamente dessa União Africana por causa do seu governo tendo políticas totalmente ditatoriais e rompendo com as relações diplomáticas e direitos humanos nas suas medidas. Então ele acaba sendo suspenso devido justamente essa União Africana para tentar controlar e mediar justamente as relações que acontecem entre os países da África e diminuir as tensões civis e étnicas sobre esse grande continente e rico continente. União Europeia. A União Europeia, ela tem uma construção muito intensa, basicamente desde a Segunda Guerra Mundial. De forma, né, a gente sempre tentou integrar, sempre surgiu grandes pessoas que tentavam integrar a União Europeia como se fosse apenas um país. Podemos citar, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, podemos citar Napoleão, podemos citar o Terceiro Reich. Eu tenho, basicamente, vários tipos, né, várias tentativas de unificação de todos esses países em torno de um grande país, né? Tentando unificar a União Europeia de novo. E aí sempre os direitos dos estados nacionais sempre era rompido de alguma forma. Foram tentados, né, criar alguns documentos que tentavam segurar o direito dos estados nacionais, para que parasse com essa ideia de tentar unificar e tornar tudo isso um país só. Foi criado, chamado a Paz de Westfália. Posteriormente, é assinado o Tratado de Roma, onde tenta ao máximo respeitar a presença dos Estados-nações em todo o mundo, principalmente aqui na União Europeia. E aí, desde o Tratado de Roma, é feita uma comunidade econômica europeia. Anteriormente, já existia um plano de unificação de dois países rivais, que era a Alemanha e a França, o Plano Schuman, que também tem uma associação da Itália dentro desse plano, onde era um plano que tentava integrar siderurgias, reservas de ferro e carvão, e aí é formado, pelo menos nesse Plano Schuman, uma associação entre a Alemanha, entre França e também Itália.
do outro lado, existia o chamado Benelux, onde Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo também já faziam uma relação comercial entre si. Isso daí forma a união desses 3 mais 3, formando a Europa dos 6. A Comunidade Econômica Europeia começa a surgir e aos poucos vai integrando países até formar o grande bloco econômico que nós temos hoje. A partir de 1992, o Tratado de Roma é rompido pelo Tratado de Maastricht. E aí, a partir desse momento, eu tenho a elevação, a mudança inclusive do nome de Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia. A partir desse momento, eu busco diretamente uma associação de um mercado comum, tendo livre circulação de pessoas entre esses países, e eu reforço isso com a suspensão fronteiriça entre os países. Já poderia ter a circulação das pessoas, mas havia necessidade de suspensão fronteiriça. Essa suspensão fronteiriça é assinada num acordo em Schengen e formando o chamado Espaço de Schengen. O Espaço de Schengen é justamente o espaço onde os países que já adotavam o mercado comum resolvem suspender as suas fronteiras e acreditar que as questões migratórias também estariam relacionadas aos outros países. Então, eu não precisava mais de análise de migrações para circular entre os países. Isso daí fortalecia mais ainda as relações. E aí, aos poucos, é formada uma União Europeia, um mercado comum, e alguns desses países acabam adotando também o euro a partir de 2002. E aí, isso também forma uma grande zona do euro nessa região, muito claramente. Com 27 membros, eu tenho justamente a União Europeia sendo formada após a saída do Reino Unido, a partir, deixa eu botar aqui, a partir do Brexit. O que foi o Brexit? O Brexit, ele foi a saída do Reino Unido justamente da União Europeia. Porque, para controle dessa livre circulação de pessoas, o Reino Unido queria diminuir a quantidade de pessoas entrando no seu território. Com isso, ela faz justamente a saída, faz uma votação em 2016 e em 2019 concretiza de fato a sua saída da União Europeia. Isso começa a fortalecer um pouco essa desintegração. A França, por exemplo, já começa a surgir movimentos nacionais do chamado Brexit, onde eles buscam também sair dessa União Europeia para controle principalmente da entrada de pessoas, já que a questão migratória se tornou um grande problema que a própria Europa criou e que agora não está sabendo lidar, principalmente com a entrada de asiáticos e africanos que buscam sair de guerras e buscam melhorias de vidas no território europeu. Tratado de Integração de Associação do Pacífico. Basicamente, foi um acordo chamado de Transpacífico, criado no ano de 2015 pelo Barack Obama. Ele cria justamente esse acordo para tentar diminuir a influência da China sobre as áreas do Pacífico. Então ele resolve criar justamente um bloco econômico sobre essas áreas aqui do Pacífico, chamando a atenção como se fosse um bloco econômico criado a partir da PEC, como se fosse uma forma de influência do seu próprio território sobre o Pacífico, diminuindo a influência da China. Porém, com a entrada do Trump em 2017, justamente o Trump ele faz a sua entrada, ele entra nesse território, ele faz a sua saída do chamado Tratado do Transpacífico TPP. Com isso, o grande motor dessa economia estava justamente restrito e sem a presença dos Estados Unidos. E aí, uma das soluções foi a própria China. A China, justamente, conversa com esses 11 países e resolve fazer a chamada RCEP, ou a chamada Parceria Econômica Regional Abrangente. O que seria essa RCEP? De fato, ela pega grande parte dos países do Transpacífico e chama para si a atenção, a influência justamente. Então é como se os Estados Unidos preparou a festa e quem está curtindo é a própria China, que forma o maior bloco econômico hoje vigente no mundo. Justamente, o maior bloco com cerca de 30% do PIB mundial
mundial e 1/3 da população mundial, basicamente nas regiões chinesas. Posso colocar a imagem aí para vocês e vocês verão que vai pegar uma região de grande presença populacional justamente nas regiões do Sudeste Asiático. E aí nós vamos dar um diálogo justamente sobre esse bloco econômico criado em 2020, que foi uma das formas de recuperação, principalmente do mundo pós-pandemia. E aí eles necessitavam melhorar o comércio mundial e principalmente dependiam da China para esse amplo crescimento. E esse bloco, justamente, a RCEP, né, de fato, tem cerca de 15 membros na sua associação no geral, e também formado por uma associação em zona de livre comércio. Aqui eu já organizei alguns blocos econômicos para vocês, coloquei as imagens, e a gente também vai entender que esses blocos econômicos vão lidar com as questões principalmente das desigualdades. Um bloco econômico não é bom que um esteja justamente acima do outro. Se um país ele é muito bom, ele tem que estar alinhado com países muito bons. A partir do momento em que eu tenho desalinho, isso pode gerar uma série de problemas justamente para esses países. Então, eu quero dar um destaque para vocês em algumas questões. Primeiramente, cerca de 80% da população mundial, e aí a gente pode alinhar justamente os países do norte econômico desenvolvido e os países do sul econômico subdesenvolvidos, por assim dizer. Eu consigo ter alguns dados extremamente alarmantes, como 80% da população mundial com apenas 6% da riqueza. 6% de todo o dinheiro do mundo está com 80% da população. Isso mostra uma concentração que 1% da população tem 48% da riqueza. Metade da riqueza do mundo está com 1% da população apenas. Então isso mostra justamente uma grande adesão, uma grande concentração econômica justamente em alguns polos, como a América do Norte, a Europa e parte da Ásia. Quero dar um destaque também, que devido a esse disparate da desigualdade do mundo, eu terei um IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, que analisa a renda, a expectativa de vida e educação, ou seja, a qualidade de vida de um local, também extremamente diferenciado. Onde se concentram as maiores economias, como a América do Norte, Europa e parte da Ásia, eu terei também os maiores IDHs. E assim como eu pego parte da América Latina, algumas partes da Ásia e África, eu terei os piores IDHs. Então a qualidade de vida está sim alinhada justamente à quantidade de dinheiro concentrado em algumas áreas. Essa concentração do dinheiro a gente consegue também medir por um coeficiente, chamado de coeficiente Gini, que também vai variar de 0 a 1. Mas o IDH de 0 a 1, o 1 é muito bom e o 0 é muito ruim. Já o coeficiente Gini é diferente. O 0 quer dizer que é muito mais distribuída a renda. Então, quanto mais próximo de 0 o coeficiente Gini, mais a renda é distribuída. Quanto mais próximo de 1 coeficiente Gini, mais a renda é mais concentrada. Então, justamente eu tenho alta concentração de renda próximo do 1 e baixa concentração de renda no próximo do 0. Normalmente, tirando alguns casos, como o caso dos Estados Unidos, o índice Gini baixo vai gerar um IDH alto. O IDH baixo vai gerar um índice Gini alto, ou seja, são relações inversamente proporcionais. Onde o Gini é baixo, eu tenho IDH alto. Onde eu tenho baixa concentração de renda, eu tenho alto desenvolvimento humano. Onde eu tenho alta concentração de renda, eu terei um baixo desenvolvimento humano. Normalmente, os países que apresentam esse baixo desenvolvimento humano, eu tenho baixo nível de renda, eu tenho precárias condições de moradia, saúde. Então, alguns locais, o Brasil ele tenta romper um pouco com essa característica de mundo subdesenvolvido. Baixo nível de educação, dependência ainda da exportação de commodities, de produtos primários e também uma forte dependência externa tecnológica. Então o Brasil ele tenta romper um pouco com esse subdesenvolvimento
justamente alinhado aqui que eu estou falando com vocês. Aos poucos, o mundo ele vai se dividindo e o neoliberalismo tende a acirrar esse processo das concentrações de renda, justamente. Apesar de mostrar uma desconcentração de renda da América do Norte, que, por exemplo, vem perdendo espaços para as suas transnacionais e até o PIB mundial, os países eles tendem a ter uma desconcentração, isso é algo claro, mas ainda há concentrações internas dentro do próprio país. Ou seja, apesar da gente estar falando de multipolos econômicos mundiais, dentro do país ainda não há um processo de igualdade ou tentativas de igualdade econômicas para diminuir justamente os problemas de super concentração de renda e ao mesmo tempo eu tenho baixo desenvolvimento de qualidade de vida. Isso mostra números alarmantes como esse. Embora os Estados Unidos venha perdendo sua força no mundo, apesar do PIB dele acabar perdendo forças para outros destaques no mundo, como o caso da China, como o caso, por exemplo, da própria Índia, que vem adquirindo cada vez mais tonalidades e chamando a atenção para si, mas a renda ainda continua bastante concentrada, gerando déficits principalmente na qualidade de vida populacional. Olha, aula completinha para vocês, espero realmente que vocês tenham entendido cada tópico que foi falado aqui nessa aula. Não vou falar muito mais não. Quero primeiramente que você faça os exercícios que estão aqui no link da bio e, por favor, se der uma moral, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha para todos os seus amigos e dá aquela moralzinha justamente para o Bretas aqui, que está tentando preparar um ótimo material para vocês. Façam os exercícios para que você vá bem no colégio e, principalmente, por favor, compartilha para os amigos. Ó, vou sair da frente para que você consiga fazer as suas anotações aqui bonitinhas. Então, fique com Deus, é isso e vamos nós. Valeu, galera!